Olá, está no ar o Jornal da Câmara. CEFOR, Comissão de Finanças, avalia a limitação do número de emendas impositivas sugeridas por cada parlamentar. COSMAN, falta de servidores é tema de debate na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. SESI, Comissão de Educação, pede agilidade na nomeação dos profissionais aprovados para trabalhar nas escolas municipais. E ainda, Projeto Angelina Luz é destaque no espaço da Tribuna Popular. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Aqui na Câmara, os vereadores da Comissão de Finanças avaliam a necessidade de limitar o número de emendas impositivas. Com o objetivo de tornar mais viável o cumprimento das propostas, um projeto de lei deverá sugerir alterações nas regras atuais. Hoje, mais de 860 indicações feitas pelos parlamentares aguardam a execução pela Prefeitura. O assunto foi debatido na reunião da CEFOR desta terça-feira. De acordo com o secretário municipal de Governança Local, a maior dificuldade da Prefeitura é executar a quantidade de emendas que foram aprovadas pelos vereadores. Segundo Cássio Trogildo, o volume de propostas emperra no trâmite burocrático. As emendas impositivas foram aprovadas pela Câmara Municipal em 2019. O projeto foi apresentado pelo secretário Cássio Trogildo quando era vereador. Segundo o governo, em 2020, apenas 9,16% do orçamento imposto pelos parlamentares foi executado pela Prefeitura. No entanto, o Executivo explica que, como as propostas eram da gestão passada, o atual prefeito não tem a obrigação de cumprir. Já as emendas de 2021 e 2022 estão sendo trabalhadas pela Prefeitura. O secretário municipal de Governança Local sugeriu que um projeto de lei possa limitar a quantidade que cada parlamentar pode apresentar de emenda impositiva. As emendas parlamentares impositivas são a parte do orçamento público, cuja aplicação fica por conta do Executivo e indicada por vereadores em áreas escolhidas por eles, mas resguardando a destinação de 50% para a área da saúde. Uma emenda de R$1.000, ela tem o mesmo trâmite burocrático e consome a mesma energia de que uma emenda de um valor mais elevado que possa consumir a totalidade dos recursos, né? Então esse somatório das 866 emendas desse ano com as quase 600 do ano passado, fica um volume praticamente inexequível. No ano passado se executou 47% das emendas de 21, agora completamos 56% dessa execução e em 22 ainda estamos com uma baixa execução. Para a vereadora Bruna Rodrigues, é preciso que também haja limite na quantidade do valor de cada emenda. Porque hoje, né, quando tu manda R$500 para uma escola, o custo desse destino, desse fluxo, ele é maior do que o valor real que vai chegar na escola. Então, acho que tem uma discussão ampla para fazer, né, de projeto, de como apresenta para a cidade, dessa modalidade que leva recurso, né? Eu mandei, a parte das nossas emendas foi lá para o postão da Cruzeiro. Essas emendas elas precisam ter capacidade de execução. O vereador Lucas Fur também sugeriu que a Prefeitura faça um mapeamento das áreas onde os recursos estão sendo aplicados. É necessário que a Prefeitura tenha um mapeamento territorial para não deixar nenhuma região da cidade sem cobertura no recebimento dessas emendas, né? Sabemos que existem regiões, naturalmente, isso não estou fazendo uma crítica, naturalmente as regiões que tenham mais parlamentares podem acabar recebendo mais emendas e outras menos. Não dá para fazer a emenda e dar sempre para os seus, né? Para alguém que vai que vai transformar aquela emenda do seu bairro em voto. Não, tem que ser para as necessidades, educação, saúde, principalmente nos bairros mais humildes, né, que realmente necessitam dessa valoração. O vereador Ayrton Ferronato sugeriu que a CEFOR elabore uma proposta para limitar a quantidade de emendas por parlamentar e apresente juntamente a LDO deste ano. A vereadora Mari Pimentel disse que a comissão vai trabalhar em conjunto para viabilizar o projeto.
Nós iremos falar com os outros vereadores, trabalhar com os líderes aqui na Câmara de Vereadores, para que a gente venha com um regramento de valores mínimos ou daqui a pouco de números de emendas, para que realmente seja implementado, que a gente veja essa participação das emendas pelos vereadores seja colocada em prática pelo Executivo. Então, por vezes, a gente quer colocar muitas emendas, mas depois não é colocado em prática. Então, nós vamos reduzir o número de emendas para que sim o Executivo consiga botar robustez, velocidade na implementação das nossas emendas aqui no Parlamento. Essa foi a primeira reunião da CEFOR sem a presença do então presidente da comissão, o vereador Mauro Zacher, falecido no dia 26 de junho. Em homenagem ao parlamentar, os vereadores fizeram 1 minuto de silêncio. A necessidade de melhorias na estrutura e a falta de pessoal preocupam as gestoras da Casa de Apoio Viva Maria. A instituição acolhe mulheres vítimas de violência. A pauta foi tratada no encontro desta semana da Comissão de Direitos Humanos. A pauta foi proposta pela vereadora Laura Cito, do PT. A parlamentar trouxe dados que apontam o crescimento da violência contra a mulher. A vereadora ressaltou que uma ferramenta importante no acolhimento das mulheres vítimas de violência, a Casa Viva Maria, passa por dificuldades. E agora a gente trouxe o sistema novamente porque a Casa Viva Maria, que é uma casa de abrigagem de mulheres com medida protetiva, que já tem 30 anos em Porto Alegre, sofre duramente na sua infraestrutura, principalmente de RH, para que seus serviços possam ser ofertados de maneira qualificada a essas mulheres na cidade de Porto Alegre, né? Infelizmente, faltam técnicos, faltam monitores, né? Não tem a garantia de ter enfermeiras atendendo no lugar. E nós trouxemos a reunião aqui, chamamos a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, chamamos a Secretaria de Saúde, que infelizmente não enviou nenhum representante, para que nós pudéssemos debater essa situação. De acordo com as representantes da Casa de Apoio Viva Maria, a instituição vive um momento de incertezas. A principal dificuldade é a falta de profissionais para o atendimento das famílias abrigadas pela casa. A Secretaria de Saúde, que administra a Viva Maria, não compareceu à reunião. A coordenadora de Direitos da Mulher da Secretaria de Desenvolvimento Social, que representou o Executivo, explicou que a casa é responsabilidade da SMS, mas que hoje ambas as pastas estão trabalhando para reestruturar o abrigo e sanar as dificuldades. Nós somos a Coordenadoria dos Direitos das Mulheres, da Secretaria de Desenvolvimento Social do município. E a Casa Viva Maria é um equipamento que é gerido pela Secretaria de Saúde. Já há 27 anos, desde que ela surgiu, ela é gerida com funcionários de carreira. Então, claro que existe sempre um esforço que nós temos que fazer entre secretarias, né, para fazer essa cogestão. E acho que essa audiência pública veio justamente isso. A gente focou no primeiro momento na casa de passagem, com o intuito de desafogar a rede e os próprios 2 abrigos que acabavam sendo muito pressionados pela DEAN e pela própria rede, querendo que elas aceitassem o abrigamento dessas mulheres. Então a gente focou na casa de passagem. Agora o foco seguinte é a reestruturação da Casa Viva Maria, aumentando o número de funcionários, regularizando situações pontuais que necessitam e dando a tranquilidade para a equipe de que a casa vai seguir, vai ser fortalecida, porque assim foi declarado pelo secretário Léo Voigt. Como melhoria, a Secretaria de Desenvolvimento Social está focando na abertura de um novo abrigo 24 horas que deve funcionar a partir de agosto. E nós temos hoje em vigor já 2 casas-abrigo, que é a Viva Maria, que são para mulheres vítimas de violência com medida protetiva, e a Casa Lilás, que são mulheres vítimas de violência sem medida protetiva ou em situação de vulnerabilidade social. Qual é a característica dessa casa que existe hoje, a Casa Lilás? Ela não tem um funcionamento 24 horas. Então, depois das 18, tu não consegue fazer o encaminhamento de uma mulher que não tem uma medida protetiva para esse abrigo. E a gente constatou que essa era a grande demanda da DEAN, que é a nossa maior porta de entrada de mulheres vítimas de violência, a delegacia especializada no atendimento à mulher. Então, a gente focou na criação de uma nova casa de passagem com esse objetivo de fazer esse acolhimento de imediato, funcionar 24 horas por dia e de que forma? A Secretaria já está com um processo de contratação de profissionais que vão atender 24 horas. Então, a DEAN, a rede, vai entrar em contato com essa central, que a gente diz de regulação de vagas, e essa central vai fazer o encaminhamento para a casa de passagem em 24 horas. Ao fim da reunião, os parlamentares decidiram fazer um pedido de informações sobre novas contratações para a Casa Viva Maria e também vão encaminhar uma solicitação de reunião com a Secretaria de Saúde.
Como a secretaria não veio, nós não temos informações sobre a solicitação de 5 monitoras para que pudessem atender na casa, né, de ter mais uma assistência social. Enfim, são informações que elas ficaram sem respostas pela não presença da Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós encaminhamos que a Comissão de Direitos Humanos irá procurar a Secretaria de Saúde para que nós possamos ter essas informações e possamos apresentar a demanda também dos plantões nos finais de semana, porque uma casa dessas precisa atender 24 horas. Já na Comissão de Educação, o debate foi sobre a falta de profissionais nas escolas municipais de Porto Alegre. Parlamentares e professores cobraram a nomeação dos aprovados no último concurso público realizado pela Prefeitura da capital gaúcha. Ainda em 2021, centenas de profissionais foram aprovados para atuarem na rede pública de ensino da capital gaúcha. Conforme a Secretaria de Educação, mais de 500 destes servidores já foram nomeados somente nos primeiros meses deste ano. Mesmo assim, faltam professores e monitores nas escolas municipais. Qual é o problema que nós temos? É que tem um concurso, professores e professoras foram aprovadas, só que ainda não foram chamados todos, e nós queremos que todos sejam chamados. Há essa necessidade, se não houvesse a necessidade, não teria tido concurso, e tanto a necessidade é real que a própria secretaria já pediu para que todos sejam chamados. Segundo a SMED, a nomeação de mais profissionais já foi solicitada para a Secretaria de Administração e Patrimônio, que é responsável por organizar os concursos públicos em Porto Alegre. Conforme o secretário de Administração e Patrimônio, André Barbosa, o chamamento dos novos servidores deve ocorrer já nas próximas semanas. Enquanto isso não acontece, dezenas de professores que foram aprovados no último concurso aguardam ansiosamente pela nomeação. Geralmente é na quinta-feira que eles colocam, mas eu fico a semana toda ali pesquisando como é que tá, se estão chamando, enfim. O último chamamento foi no mês passado ainda, assim, aquela tristeza. Mas estamos esperando, né? Eu faço parte de um grupo que tem outros professores que também estão na mesma. E a demora, obviamente, nos preocupa. Por quê? Porque as pessoas que fizeram o concurso querem trabalhar, logicamente. Tem a angústia de ficar olhando todos os dias para ver se seu nome está sendo já chamado ou não, no site da prefeitura. E as escolas necessitam, as crianças necessitam. Então a prefeitura tem que ter agilidade, e é isso que a comissão está cobrando. A agilidade da prefeitura, do governo, até porque o governo adotou um mecanismo que atrapalha essa agilidade. A Prefeitura planeja organizar e concluir um novo concurso ainda este ano. Os vereadores integrantes da SESI disseram que a comissão vai acompanhar a nomeação dos novos servidores até completar o quadro de RH das escolas municipais. A falta de servidores também foi o tema principal da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Na reunião desta terça-feira, a Cosman debateu a carência de técnicos e enfermeiros nos pronto-atendimentos da capital. O tema da reunião foi proposto pelo vereador Aldacir Oliboni. O parlamentar cobrou a nomeação de profissionais aprovados em concursos públicos. Nós sabemos que falta enfermeiros no HPS, no Parque da Cruzeiro, no HPV, na atenção básica, e existem ainda 65 cidadãos que passaram no concurso dos enfermeiros e não foram chamados. Olhando do ponto de vista dos técnicos de enfermagem, e aí se referimos ao concurso 649, que na ocasião foram aprovados 321, né? Mas falta chamar ainda, pelos dados atuais, 125 técnicos de enfermagem concursados. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, aprovados estão sendo chamados e outros profissionais realocados para reforçar os atendimentos. Nesse momento, nós estamos chamando sim servidores, tá? Já um servidor foi para o SAMU, enfermeiro, e já 4 para o PACS. E médicos, já temos 2 médicos novos servidores começando no SAMU. Então, sim, nós estamos então fazendo toda essa movimentação de não só realocação desses servidores da atenção primária, como também nós estamos chamando de concurso público, tá? No total agora, por exemplo, eu até fui confirmar quantos profissionais de enfermagem estão sendo
vão ser recolocados, reposicionados nesses locais. São 150 profissionais. Usuários do sistema também reclamaram da demora nos atendimentos. O vereador Aldacir Oliboni ainda questionou o cumprimento de contrato pela SPDM, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, instituição que faz a gestão do pronto atendimento Bom Jesus. O contrato original, ou no passado, tanto um como o outro tinha 12 a 13 leitos. No momento, e pelo contrato, eles teriam que ter, no mínimo, 22 leitos. Gislene, eles não têm nem 13 leitos. Se eles disserem para vocês que eles têm 30, 40, 22, são macas estendidas nos corredores. O governo não está fiscalizando. Nós estamos dizendo aqui que essa empresa não está cumprindo nem mesmo o contrato. Os nossos leitos ainda são 12 leitos. Em nenhum momento eles aumentaram. Este é o cadastro que nós temos de 12 leitos, tanto na Bom Jesus como na Lomba do Pinheiro. Não houve aumento de leitos. O RH, ele é para esse quantitativo de leitos. Existe sim um aumento de pacientes, um aumento de demanda, até pela questão pós-pandêmica e pela questão de inverno. Mas o número de leitos, eles permanecem o mesmo. É feita a prestação de contas, eu faço uma análise de questões técnicas ali, inclusive a empresa sofre sanções quando ela não cumpre algumas questões contratuais, notificadas por mim, pela minha pessoa. Quanto à demora nos atendimentos, a Secretaria Municipal de Saúde apontou também o ingresso de muitas pessoas vindas da região metropolitana, o que, segundo a pasta, amplia o tempo de espera. A comissão vai seguir acompanhando o assunto. E como vereadores da saúde, a gente vê muito a falta, muitas vezes, desse atendimento e a demora. Então, nós vamos trabalhar, vamos seguir firmes, trabalhando sempre para que a gente possa minimizar essas questões. E a falta de RH também afeta o avanço dos projetos de regularização fundiária aqui em Porto Alegre. Na reunião da Comissão de Habitação, a Prefeitura apontou a falta de servidores como o principal problema para a ampliação das propostas sobre moradias na cidade. Conforme o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, a pasta enfrenta um déficit de engenheiros, arquitetos, assistentes sociais e assistentes administrativos. Acompanhado da secretária adjunta da pasta, Simone Somense, André Machado afirmou que a celeridade na execução dos REURBs, que são os projetos de regularização urbana, dependem da contratação dos profissionais temporários autorizada pela Câmara de Vereadores em maio e da realização de um concurso público para servidores efetivos. O nosso grande gargalo aqui é pessoal. Nós precisamos de gente para trabalhar no DEMAD e na SMARF para que os processos possam andar. Hoje, com esses programas que nós temos em andamento, e está aqui a diretora de arquitetura e urbanismo para a gente aqui, a Denise, eu estou com a equipe absolutamente esgotada. Desde o ano passado, a administração municipal já entregou quase 1.300 títulos de legitimação fundiária, conforme o secretário. André Machado acrescentou que existem cerca de 62 mil famílias cadastradas na fila de habitação, mas pontuou que a lista precisa ser atualizada. Até agora, dentro da nossa gestão, nós entregamos 1.295 matrículas e temos uma meta, e pretendemos chegar a essa meta, sobretudo com a questão da REURB digital, de 6.000 matrículas até o final da gestão. Lembrando que em algum momento desse processo, todo que a Simone tocou, nós temos hoje 16.000 lotes sendo trabalhados aqui no município. A secretária adjunta explicou como funciona o processo de regularização fundiária. Simone Somense esclareceu que o processo é dividido em várias etapas, entre elas o reconhecimento da consolidação da ocupação urbana e o estudo de infraestrutura do local, como a oferta de água potável, energia elétrica, drenagem pluvial e esgoto. Quando a gente instala uma REURB, a gente diz para as pessoas, ok, o município reconhece esse local como um núcleo urbano informal e vai trabalhar para que este núcleo permaneça nesse local, não saia daí.
Então, isso é uma análise que depende de uma série de... isso é uma decisão que depende de uma análise de uma série de fatores para a gente poder afirmar que aquela comunidade, que aquele núcleo vai ficar naquele local. Então, para instaurar a REURB, a gente faz uma série de análises técnicas, condicionantes, vistorias, e são listados os problemas que tem naquele local para a gente poder instaurar ou não essa regularização. Outro assunto trazido para a discussão foi a situação dos moradores da comunidade 4 de Junho, no bairro Lomba do Pinheiro. Os habitantes da localidade reclamam da falta de infraestrutura básica na região. A secretária adjunta esclareceu que a ocupação, feita sobre uma área privada, surgiu por meio da venda ilegal de lotes na década de 1990. Ela informou que a questão passa por um litígio judicial. No início da semana, 3 vereadores suplentes tomaram posse no plenário Otávio Rocha. Os parlamentares assumiram cadeiras pelo PDT e também pelo PSDB. O suplente delegado Clayton tomou posse pelo Partido Democrático Trabalhista. O parlamentar assume no lugar do vereador João Bosco Vaz, que pediu afastamento por 15 dias para tratar de assuntos pessoais e se organizar para assumir definitivamente a cadeira deixada por Mauro Zacher. O parlamentar faleceu no final do mês de junho. Até o dia 13 de julho, o vereador delegado Clayton fará parte da CEFOR, a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul. Substituir alguém que tenha feito uma trajetória muito forte na política e em prol da sociedade de Porto Alegre, mas colocar que esse retorno, mesmo que seja transitório, eu puder representar a população e a comunidade de Porto Alegre, disposto a fortalecer os partidos que tiverem à frente num melhor Porto Alegre, né? Transformar Porto Alegre sempre, cada vez mais, uma melhor Porto Alegre, trazendo mais segurança e educação a Porto Alegre. Ainda na sessão de segunda-feira, a suplente Atena Rovena também tomou posse pelo PDT. Aos 31 anos, a parlamentar é a primeira mulher transexual a assumir uma cadeira pelo Partido Democrático Trabalhista. Até sexta-feira, ela ocupa o lugar do vereador Márcio Binzeli, que pediu licença para tratar de assuntos particulares. Em tribuna, a parlamentar disse que defende os direitos da comunidade LGBTQIA+. Além disso, a própria vereadora falou que, assim como os antigos colegas de partido, ela também luta pela legalidade e pela democracia. É muito importante nesses dias tão conturbados a gente relembrar que o PDT e a história do trabalhismo brasileiro sempre estiveram ao lado da Constituição, da legalidade, e onde a legalidade e a Constituição estão, o povo também está. E o PDT sempre esteve lá, e o trabalhismo sempre esteve lá. A gente não pode fazer política esperando briga, a gente não pode fazer política esperando guerra. A gente tem que fazer uma política, e a gente que é trabalhista tem na Carta de Lisboa um documento que funda o PDT que diz que nós queremos representar para o povo brasileiro, no caso gaúcho porto-alegrense, o espírito de tolerância e fraternidade. Além dos suplentes do PDT, o vereador Lucas Fur tomou posse pelo PSDB. O parlamentar assume no lugar do vereador Moisés Barbosa, que está de licença saúde. Advogado e graduado em Sociologia, Lucas foi diretor do PROCON estadual. Da tribuna, o parlamentar afirmou que pretende usar a experiência profissional para reforçar a importância da educação financeira em salas de aula, ainda na idade escolar. Minha experiência à frente do PROCON estadual me fez ver de perto quantos consumidores diariamente sofrem com golpes, abusos, direitos que não são respeitados. Foi por isso que eu, inclusive, tenho essa pauta da defesa do consumidor e trago para esta casa o pacote pró-consumidor. A desinformação vira um ativo, muitas vezes, de muitas empresas de empréstimo consignado para fazer o consumidor se endividar num ciclo de dívida sem fim. E é isso que a gente quer evitar. Até esta quinta-feira, dia 7 de julho, o vereador Lucas Fur irá integrar a CEFOR, a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul. E ainda na segunda-feira, durante o período da ordem do dia, a Câmara Municipal aprovou um projeto do Executivo que cria e extingue cargos na PGM. Além disso, 2 moções de solidariedade também foram aprovadas pelos parlamentares. Mais detalhes você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.
E o projeto Angelina Luz foi destaque no espaço da Tribuna Popular desta semana. A entidade cobrou políticas públicas voltadas para as chamadas mães atípicas, que são aquelas responsáveis por crianças e adolescentes com espectro autista ou necessidades especiais. Em um discurso emocionado, a presidente do Instituto Angelina Luz solicitou que os vereadores criem uma legislação municipal que priorize o atendimento das mães atípicas nos órgãos da administração pública, como postos de saúde e escolas. Segundo Érica Rocha, já existe uma norma federal que trata desse tema, mas faltaria uma iniciativa por parte do município. Ela destacou que, diferente das mães de outras crianças, as mães atípicas dispensam um esforço muito maior para cuidar de seus filhos, levando para atendimento médico e buscando a garantia de direitos básicos. A presidente do projeto finalizou, lembrando que mães atípicas não são guerreiras nem heroínas, são sobrecarregadas. As mães atípicas, as mães de pessoas com deficiência estão adoecendo física e mentalmente, sozinhas, sem nenhuma rede de apoio. São mães doentes, sem nenhum acesso à saúde, porque existe a lei de prioridade para as crianças, para as pessoas com deficiência. E essa lei de prioridade tem que ser estendida a essas mães para que elas consigam um mínimo de acesso à saúde, a uma consulta num clínico, uma consulta num ginecologista, uma consulta médica. Nós precisamos disso. E não só um médico para ver o nosso corpo e médicos para ver a nossa alma. São mães cometendo suicídio por depressão, são mães abandonadas, são mães que se tornam invisíveis junto com seus filhos. Responsável por dar apoio emocional e ampara quase 500 pais e mães de filhos com espectro autista, o projeto Angelina Luz já esteve outras vezes no Legislativo. A mais recente foi em abril, durante uma reunião da Comissão de Educação, que abordou a situação das escolas de educação especial na cidade de Porto Alegre. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!